Bom dia, meu irmão e minha irmã. Antes de orarmos juntos, eu quero te conduzir por um momento de silêncio diante de Deus. Muitas pessoas dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas na verdade, não é que Deus deixou de falar, é que muitas vezes nós é que deixamos de ouvir. Nos distraímos com o barulho do mundo, com preocupações, notificações, correria, ansiedade. A voz de Deus não compete com o barulho, ela se revela na quietude. A palavra nos ensina no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você se aquieta, o céu fala. Quando você silencia a alma, a presença de Deus se torna audível ao coração. Respire fundo agora. Deixe tudo que te pesa ir embora por um instante. Imagine o Senhor te chamando pelo nome e dizendo, filho, eu estou aqui, eu sempre estive. Hoje não é apenas uma oração, é um convite para ouvir, para perceber o toque suave do Espírito Santo, para permitir que a paz de Deus ocupe cada espaço onde antes havia confusão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, antes de pedir qualquer coisa, vamos fazer algo simples, vamos escutar. A Bíblia nos mostra que existem momentos em que Deus fala de maneira tão clara que nenhuma dúvida permanece. Porém, para ouvir, é preciso criar espaço. Esse é o propósito do jejum e da oração. Não é apenas deixar de comer, é deixar de lado tudo o que rouba a nossa sensibilidade espiritual. Desde o início, o jejum sempre foi uma chave de conexão entre o céu e a terra. Moisés subiu ao monte para estar com Deus, 40 dias e 40 noites. Ali, diante do Senhor, ele não buscava respostas rápidas, buscava a presença. E foi no silêncio da renúncia que ele recebeu as tábuas da lei, a direção, o propósito. Daniel, por sua vez, jejuou durante 3 semanas. Enquanto ele orava, nada parecia estar mudando. O silêncio parecia ser a única resposta. Mas o céu estava em movimento. O anjo lhe disse, desde o primeiro dia em que você se humilhou para buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10. Às vezes, o céu responde antes mesmo de pedirmos, só que não vemos de imediato. O jejum e a oração não são apenas práticas espirituais, são atos de rendição. Quando você jejua, você está dizendo, Senhor, a tua presença vale mais do que o meu conforto. Jejum não é punição ao corpo, é alinhamento da alma. Quando você escolhe abrir mão do que te dá prazer por algo maior, você está declarando, eu quero mais de Deus do que das coisas deste mundo. A Bíblia diz que Jeosafá, diante de um exército enorme que queria destruir Judá, não se desesperou. Ele proclamou um jejum. E antes de qualquer espada ser levantada, Deus já tinha dado a vitória. É assim, quando você jejua, você cala o medo e ativa a fé. Quando você ora, você move o céu. Quando você jejua e ora, o impossível acontece. Jesus disse, quando jejuardes, Mateus 6:17. Perceba, ele não disse se, ele disse quando. Ou seja, é parte da vida de quem quer crescer espiritualmente. Jejum não muda Deus, muda você. Ele realinha o coração, derruba as barreiras internas, fortalece a fé e prepara você para receber respostas que antes estavam bloqueadas pelo barulho e pela pressa. Hoje, talvez você esteja buscando direção, paz, clareza, respostas. O jejum e a oração são o caminho onde as escamas dos olhos caem e a voz de Deus se torna audível novamente. Quando você jejua, algo profundo acontece dentro de você. A carne se cala e o espírito desperta. Não é apenas sobre ficar sem comer. É sobre calar a ansiedade, a pressa, as distrações que tentam te afastar de Deus. Quando você decide jejuar, você está colocando sua alma em posição de dependência total do Senhor. É como se você dissesse, Pai, eu abro mão do que me satisfaz por fora para ser preenchido por aquilo que me transforma por dentro. O apóstolo Paulo disse,
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O jejum te lembra quem está no comando. Ele expõe o orgulho, derruba fortalezas, reorganiza prioridades. Você começa a perceber que muitas coisas que pareciam essenciais não eram. O que era urgente perde força. O que é eterno ganha voz. É interessante observar que, em Atos 13, enquanto os discípulos oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou. Não foi correndo, não foi no barulho, foi no silêncio da entrega. Da mesma forma, quando você se separa, quando se desliga do mundo para se conectar ao céu, Deus começa a liberar direção, estratégia e discernimento. Existe algo poderoso que acontece quando o jejum e a oração caminham juntos. O sobrenatural é ativado. Jesus disse em Marcos 9:29 que há situações que só são vencidas com jejum e oração. Ou seja, existem batalhas que palavras não resolvem, que força humana não resolve, que esforço não resolve. Existem portas que só se abrem quando você decide se separar, buscar, se consagrar. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, eu dependo do seu poder. Eu não quero viver no natural quando o Senhor me chamou para viver no sobrenatural. Talvez você já tenha tentado resolver algo com suas próprias forças. Uma decisão importante, uma cura na alma, um relacionamento machucado, um sonho que não saiu do papel. E parece que nada muda. O jejum e a oração não mudam as circunstâncias imediatamente, mas mudam você. E quando você muda, tudo ao redor começa a mudar também. O Espírito Santo começa a te fortalecer, te dar estratégias, te mostrar aquilo que você não percebia antes. Entenda uma coisa: algumas respostas estão esperando apenas um passo seu, um passo de fé, um ato de entrega, um posicionamento. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele responde. Agora, deixe essa verdade entrar profundamente no seu coração. Quando você jejua, você abre espaço para o Espírito Santo agir. O jejum é como tirar o excesso de ruído da alma para que a voz de Deus se torne audível. Deus não compete com distrações. Ele fala no silêncio. Quanto mais você se esvazia, mais Ele te enche. Quanto mais você renuncia ao que te distrai, mais você percebe o que realmente importa. Em muitas situações, o milagre não acontece porque Deus não quer, mas porque o nosso coração ainda está cheio de coisas que ocupam o lugar que deveria ser dele. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou 40 dias. Mateus 4. Se o próprio Filho de Deus precisou de tempo de separação, quão mais nós precisamos? Ele não fez isso por obrigação, mas por propósito. O jejum fortaleceu o espírito, preparou a mente, alinhou o coração. Quando Satanás tentou oferecer atalhos, Jesus estava fortalecido para dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você jejua, a tentação perde força, o pecado perde voz, e a fé ganha espaço dentro de você. Há clareza, há discernimento, há direção. Quando você jejua, algo especial acontece. Seu espírito fica mais sensível à voz de Deus. A sua mente, antes cheia de preocupações, começa a se alinhar. Seus pensamentos ficam mais leves, seus sentimentos mais equilibrados. O jejum não é uma tentativa de convencer Deus a agir, é uma oportunidade para que você consiga perceber o que Ele já está fazendo. Muitas vezes, Deus já enviou a resposta, já abriu a porta, já liberou a vitória. Mas estamos tão distraídos, tão focados no que sentimos, que não conseguimos enxergar. É no jejum que a fé se fortalece. É no jejum que o orgulho cai. É no jejum que você descobre que não precisa ter todas as respostas, apenas precisa confiar. Romanos 12:1 diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, e essa é a essência do jejum. Colocar Deus acima das vontades, acima do imediatismo, acima do que a carne deseja.
E quando isso acontece, uma paz sobrenatural invade o coração. Onde havia confusão, surge clareza. Onde havia desespero, nasce esperança. Onde havia ansiedade, você descansa sabendo que Deus já está no controle. Agora que o seu coração está mais sensível, vamos dar um passo ainda mais profundo. Quando você jejua, você está dizendo ao Senhor: eu quero tua vontade, não a minha. O jejum realinha prioridades. Ele te tira do piloto automático, te afasta do imediatismo e te aproxima da eternidade. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem abrir mão de nada. Querem direção, mas mantêm o coração cheio de distrações. Querem respostas, mas continuam alimentando o que enfraquece a fé. O Espírito Santo não habita em corações apressados. Ele habita em corações rendidos. É por isso que, no jejum, pensamentos começam a se organizar, decisões ficam mais claras e você percebe que Deus já estava falando. Você só não conseguia ouvir. O jejum tira do caminho aquilo que te sufoca espiritualmente: ansiedade, medo, dúvidas, insegurança. Ele coloca a sua alma em posição de escuta. Você começa a dizer menos "eu sinto" e mais "Deus disse". Muitas pessoas passam a vida tomando decisões baseadas em emoções e depois perguntam: por que nada dá certo? Porque emoções mudam. Mas quando Deus orienta, o resultado é firme, seguro e definitivo. Quando você jejua e ora, você dá um passo de ousadia no mundo espiritual. É como se você estivesse dizendo: eu não vou viver no raso, eu quero profundidade. O jejum quebra correntes que não caem de outras formas. Ele desbloqueia áreas que estavam travadas há meses, anos ou até décadas. Jesus disse em Marcos 9:29, essa espécie só sai com jejum e oração. Ou seja, existem batalhas que não são emocionais nem físicas, são espirituais. E para batalhas espirituais, existem armas espirituais. Talvez você esteja enfrentando algo que não consegue explicar. Uma opressão emocional, ciclos repetitivos, portas que sempre se fecham, cansaço sem motivo, sensações de estagnação. Às vezes o inimigo não tem medo da sua força, mas ele teme a sua consagração. Quando você jejua, você tira o poder do que tenta te controlar. Quando você ora, você declara que Deus está no controle. O jejum te limpa por dentro, a oração te enche por dentro, e juntos eles te colocam em posição de vitória. E escute, o jejum não é sobre perfeição, é sobre postura. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Talvez você se sinta fraco, cansado ou até indigno mas é justamente nessa fraqueza que Deus derrama força. O jejum é o grito silencioso da alma dizendo: eu dependo de ti. Feche os seus olhos agora, se puder. Respire fundo, sinta a presença de Deus te envolver. Senhor, neste momento eu oro por esta vida que está diante de ti. Assim como Daniel, Moisés e tantos outros homens e mulheres de fé, que essa pessoa também experimente o poder transformador do jejum e da oração. Tira do coração dela todo o cansaço, toda dúvida, toda a ansiedade. Derrama sobre ela uma fome espiritual tão intensa que nada deste mundo seja capaz de preencher, somente a tua presença. Pai, fortalece o espírito dela quando a carne quiser desistir. Abre os olhos dela para que ela veja o que o Senhor já está fazendo. Que ela não confunda silêncio com ausência, porque enquanto ela espera, o céu trabalha. Espírito Santo, guia cada passo. Dá discernimento, equilíbrio e paz. Que cada decisão seja conduzida pelo Senhor. Jesus, que essa pessoa caminhe em rendição, em obediência e sensibilidade à tua voz. Que o jejum dela não seja ritual, mas relacionamento. Não seja barganha, mas entrega. Que cada dia de busca aproxime ela do propósito para o qual foi criada. Eu declaro sobre a vida dela clareza, força, disciplina e uma nova unção de intimidade com Deus. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva: amém, eu recebo.
E antes de você ir, eu quero te pedir algo especial. Não caminhe sozinho nessa jornada de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você foi despertado enquanto oramos, então você faz parte disso. Este canal Inspiração em Palavra é um lugar onde oramos juntos, buscamos juntos e ouvimos a voz de Deus juntos. Amanhã tem mais uma palavra preparada para você. Todos os dias o Senhor tem algo novo para derramar. E eu não quero que você perca o que Ele vai liberar. Então clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações, porque a próxima oração pode ser exatamente a resposta que você está esperando. E antes de encerrar, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. 3 palavras, simples, diretas, mas carregadas de poder. Palavras que se alinham com tudo o que você viveu aqui hoje. Paz, clareza, direção. Escreva essas 3 palavras nos comentários. Declare sobre você mesmo, sobre sua casa, sobre seus próximos passos. Quando você escreve, você está concordando com aquilo que Deus está liberando, porque o jejum vai te trazer paz, a busca vai te revelar clareza e Deus vai te entregar direção. Eu te vejo amanhã. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Deus te abençoe.